Olá! Dormir, um ato simples, mas também cheio de mistérios. Para alguns é uma das maravilhas da humanidade, mas para outros pode ser o verdadeiro pesadelo de todas as noites. Já são inúmeros os estudos que se dedicam a decifrar os enigmas que acontecem com o nosso corpo enquanto dormimos, ou até mesmo as razões que nos levam a passar noites e noites em claro. Mas então por que essa função ainda é tão desconhecida? E como uma única noite pode interferir tanto no nosso dia? No ponto de encontro de hoje, os segredos do sono. O sono, ele é uma das funções básicas do organismo, né? Ele é essencial para o funcionamento fisiológico, tanto o funcionamento fisiológico quanto o funcionamento psicológico. A rotina de quem vira a noite com uma visita indesejada, a insônia. A gente passa o dia assim, será que eu vou dormir hoje? Será que eu vou dormir hoje? É sempre assim, principalmente vai chegando na hora, sabe, assim, do crepúsculo, assim, você vai sentindo mais ainda, tá na hora de ir pra cama, tá na hora de dormir, e você fica ansiosa. E como funciona o sono nas crianças? Porque algumas delas dão tanto trabalho para dormir. Já o pai está colocando elas para dormir. Faz meia hora que estão lá no quarto. As duas continuam acordadona e agitadora. É agora, no ponto de encontro. Depois de um longo dia de trabalho ou logo depois do almoço, dormir é uma das atividades mais conhecidas e praticadas pelo homem. Durante a vida, passamos mais de 20 anos dormindo. Mas apesar de já ser um velho conhecido, o sono ainda é uma ciência nova que guarda muitos segredos. A medicina do sono é muito nova dentro de toda a medicina. Por quê? Porque antes se acreditava que durante o sono desligava o organismo e depois ele ligava e que não tinha nenhuma função. A partir do momento que se desenvolveu o eletroencefalograma para ver epilepsia, convulsões e outras doenças, começaram a se utilizar o eletroencefalograma para se analisar o sono. A partir daí que a medicina do sono cresceu e é uma das áreas que mais tem crescido no mundo. Então, quando nós dormimos, o nosso hemisfério cerebral ele tem ondas cerebrais específicas que fazem com que a gente tenha essa característica de estar quieto e sem responder a estímulos externos. Mas diferente do que se pensa que estamos sem fazer nada, o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele é alvo de diversas funções durante o sono. O sono, ele é uma das funções básicas do organismo, né? Ele é essencial para o funcionamento fisiológico, tanto o funcionamento fisiológico quanto o funcionamento psicológico. Bom funcionamento psicológico do ser humano. A privação de sono, na verdade, quando ela é tanto voluntária quanto involuntária nos casos de insônia, voluntária nos casos em que a pessoa trabalha demais ou acaba não tendo tempo para dormir, ela acaba gerando transtornos psiquiátricos, grande parte das vezes, né? E a gente diz que o sono, ele tem a função reparadora, né? Se fosse para dizer em poucas palavras, assim, ele tem uma função reparadora não só do corpo, mas também da mente. Então, ele é essencial para que a mente continue funcionando normal. Além da secreção do hormônio de crescimento, diversos outros hormônios, eles são secretados seguindo o ciclo do sono e da vigília. Então, não só quando você dorme, aí o hormônio é secretado, mas às vezes também seguindo o ciclo luz e escuro. Então hormônios também são regulados por isso. Além disso, processos de fixação de memória, tem fases específicas do sono que contribuem para isso. Por isso, ao estudar, ao ler alguma coisa, o período de sono é importante para que se haja fixação desse conteúdo na memória. A vida atual na sociedade moderna está muito, não é mais, o sono ele não é mais visto como uma coisa primordial como ele era antigamente, né? Eu até uso uma associação que eu acho bastante interessante, que assim, o homem primitivo ele surgiu suprindo as necessidades básicas dele. Então ele trabalhava para se alimentar, tinha momentos de lazer e tinha os momentos de sono. Hoje em dia não é mais isso que você vê. Ele trabalhava para viver, né?
Hoje em dia, a grande parte das pessoas vive para trabalhar, né? E aí isso faz com que elas se privem do resto, então, das outras coisas que também são essenciais para o bom funcionamento da mente e do organismo também, né? Como o sono, o lazer. Até não muito tempo atrás, as pessoas conseguiam dividir o dia em 3 fases, assim, 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Mas hoje em dia, a competitividade, a tecnologia, as coisas como elas estão sendo exigidas do ser humano, elas não permitem com que ele tenha todas essas fases que são necessárias, né? E isso faz com que ele vá tendo, ou voluntariamente, digamos, no sentido de, se ele trabalha demais, ele não vai ter horário para dormir, então uma insônia é uma privação de sono voluntária. No caso, como quando esse estilo de vida provoca muitas vezes a ansiedade e a depressão, o que faz com que gere a insônia involuntária, né? Então as noites são cada vez menos dormidas mesmo. Tem pessoas que precisam de 9, 12 horas para se sentir bem. São os chamados dormidores longos. Tem pessoas, isso é determinado geneticamente, que precisa menos de 4 horas para se sentir bem para todas as atividades. São os dormidores curtos. Tem pessoas que têm atraso de fase, ou seja, vão dormir tarde e acordam tarde. Por exemplo, dormir às 4 horas da manhã e acordam 1 hora da tarde. E para eles isso é normal. E tem os que são adiantados de fase, vão dormir cedo e acordam cedo. E para complicar tudo isso, existem os intermediários, dormidores curtos com avanço de fase. Então, para cada indivíduo, para a gente descobrir qual o sono normal, a gente precisa saber a faixa etária, precisa saber quais são os hábitos, o que determina geneticamente. Existem as pessoas que são os dormidores curtos e os dormidores longos, né? Os dormidores curtos são pessoas que têm pouca necessidade de sono, então pessoas que dormem 4 a 6 horas por noite e ficam bem. E existem os dormidores longos, são pessoas que precisam de cerca de 9 horas. Então essas pessoas, elas já estão prejudicadas pela genética dela. Você pensa assim, pela genética ela já está prejudicada, porque ela vai ter que se submeter a uma vida em que se adapta mais fácil quem dorme menos, quem tem mais tempo para tudo. Então isso é muito prejudicial para a saúde mental. Um sono normal de uma criança de 8 dias de vida, 14 dias de vida, 1 mês de idade, o normal é que ela durma 16 a 17 horas e que metade do sono é sono durante a noite e metade é sono durante o dia. Agora é diferente de um pré-adolescente que costuma dormir de 7 a 8 horas e dormir mais tarde e acordar mais tarde, que é diferente de um idoso de 80 anos, que ele tende a ter um adianto de fase, ou seja, ele tende a ter sono antes e a acordar antes, por volta de 8, 9 da noite, acorda 3, 4 horas da manhã. Então, quando a gente fala em sono normal, a gente primeiro precisa posicionar em que idade que a gente está. E se durante a infância sentimos mais sono e dormimos mais, por que algumas crianças têm tanta dificuldade para dormir? São inúmeros pais que enfrentam uma verdadeira guerra na hora de colocá-los na cama. Nossa equipe foi conhecer uma família que passa por isso, veja só. O que as crianças mais têm é energia durante o dia. E o que os pais esperam é que essa intensidade acabe à noite e elas tenham uma boa noite de sono. Mas aqui na casa da Fernanda, a hora de dormir é um verdadeiro pesadelo. Elas nunca falam, eu tô cansada, eu tô com sono, eu quero dormir. Isso você não ouve delas. A gente sempre tentou, sempre fizemos uma rotininha, hora à noite, jantar, passa um tempinho, banhinho, meia luz, pouca luz na casa inteira, pouco barulho, já ia pro quarto, dava uma mamá, cantava uma historinha, uma oração e cama, né? Sempre tentamos isso. Agora, de um tempo pra cá, a gente já desistiu, porque não funciona, então a gente vai tentando outras técnicas, né? Mas a questão de desacelerar as duas nesse horário da noite é um processo que a gente luta diariamente. E é incrível, quanto mais a gente tenta desacelerar, mais elas aceleram. Pedimos para a Fernanda filmar um pouco a rotina de como é colocar a Ana Luísa e a Maria Júlia na cama. E o resultado... Maju, você vai dormir? Sim. Agora?
Posso apagar a luz? Por que não? Mas você não ia dormir? Eu não quero, mãe. Você não quer dormir? Não quero. Por quê? Não apaga a luz. Tá não bom. vou apagar. E você, Tata, vai dormir? Eu não sei. Agora são 9h30 da noite, vamos dormir. Porque a gente tem que dormir. Porque tem que dormir. Senta aí, senta a Eu queria mamar. passar o dia inteiro, de noite, só brincando. Já é o pai que tá colocando elas pra dormir. Faz meia hora que estão lá no quarto. As duas continuam acordadona e agitadora. A sensação que dá é que para elas dormir, elas estão perdendo tempo na vida. Então, não quero dormir. A dificuldade em ter uma boa noite de sono começou com as meninas ainda bebês. Fernanda conta que já buscou vários tipos de ajuda e dicas, mas nada teve efeito. E se engana quem pensa que quando as duas pegam no sono, a saga acabou. A mais velha agora já está numa fase de melhorar um pouco, enquanto a Maria Júlia era menor, foi bem mais tenso. Ela sempre teve bastante dificuldades com sono na madrugada, em acordar, enfim. E com a irmã mais nova, acho que entre os ciúmes, ela acordava muito para mamar, diversas vezes, então a mais velha acordava também, aí perdia o sono porque queria ficar comigo. Ela tá ainda numa fase de medo que ela não dorme sozinha, tem que estar eu e meu marido deitar junto com ela para ela se sentir segura e dormir. Então uma acordava porque queria mamar, enquanto eu dava mamar para uma, outra também ficava acordada esperando aquela dormir para poder deitar com ela. Então foram madrugadas bem intensas, sem sono com as duas, bem difícil. E enquanto a noite vira dia para a Ana Luísa e a Maria Júlia, são os pais que sofrem as consequências da privação do sono. É um desgaste emocional e físico da mãe muito grande. O pai ajuda, mas eu tento poupar porque ele acorda 4 horas da manhã, trabalha em São Paulo, viaja 2 horas para ir, para voltar. Então, fim de semana ele ajuda um pouco mais. Durante a semana eu tentava poupar nesse sentido, né? E assim, uma frase que todo mundo falava, fala que eu tenho uma raiva de ouvir essa frase. Mas bebê é pequeno, você tem que dormir quando o bebê dorme durante o dia. E quando o bebê não dorme durante o dia e nem durante a noite, a mãe vira um zumbi, literalmente, né? A criança, pelo desenvolvimento dela, cada 2 anos tem uma mudança muito grande no padrão de sono. Mas basicamente falando, entre crianças de 3 a 8 anos de idade, o problema mais comum que atinge o sono das crianças é a apneia do sono. A apneia do sono é quando a criança vai respirar e a garganta, a faringe, ela fecha. E aí esse ar não vai para o pulmão, não existem as trocas gasosas e o organismo tem mecanismo de despertar e aí o sono fica muito entrecortado, fragmentado, além de sobrecarregar o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. Existem vários níveis, né? Desde quadros leves até quadros mais graves. E quais são os sintomas? Basicamente roncos, pausas respiratórias presenciadas, esforço respiratório aumentado, um sono muito agitado. E o interessante é que quando uma criança não dorme bem, diferente do adulto, isso é uma coisa importante, o principal sintoma de um adulto que não dorme bem, seja por qual razão for, é sonolência durante o dia. Na criança não, a criança não tem muita sonolência. A criança tem hiperatividade e irritabilidade, muitas vezes distúrbio de aprendizado. Então não dá para esperar que uma criança que tem problema de sono, ela tenha sonolência. Então a gente tem que pegar por esse lado da hiperatividade. Uma coisa que mais tem aumentado nos últimos tempos e que tem procurado o consultório são as crianças que têm maus hábitos para dormir, ou seja, elas não conseguem dormir direito se não tiver certas condições que os pais promoveram e que agora elas não conseguem mais se desvincular dessas situações. Então, por exemplo, a criança que não consegue dormir se não for na mesma cama dos pais, ou a criança que fica chorando a noite inteira e toda vez que o pai pega, faz um colo aí que ela dorme, ela necessita desse colo e aí os pais não dormem também e ficam mais irritados, isso interfere também na educação dos filhos. Isso basicamente, porque existem várias situações, mas geralmente é uma falta de rotina de sono para a criança. A rotina de sono para a criança ela é diferente da rotina de sono para o adulto.
Então, os pais, a partir de um certo momento do dia, eles têm que diminuir a luminosidade do local, tem que começar a fazer rotina sempre do mesmo jeito com a criança, muitas vezes dar um objeto de transição, que a gente fala, que é um objeto que a criança se relaciona com o sono, e aí ela tende a entrar nessa rotina. É lógico que quando uma criança não tem a rotina e dá muito trabalho para dormir, até se atingir essa rotina é um processo bastante doloroso, porque você deixa a criança lá, ela vai chorar a noite inteira e é difícil essa situação, mas ela tem que acostumar. E não são só as crianças que enfrentam dificuldades para dormir. Na verdade, elas são minoria nessa estatística. Os adultos são os que mais sofrem com a insônia. São milhares de brasileiros que passam noites e noites em claro. Nossa equipe acompanhou de perto quem enfrenta esse problema. Veja só. A empresária Geovânia, aos 66 anos de idade, ainda tem uma rotina puxada. Dona de uma pensão para estudantes, ela não consegue escapar das tarefas domésticas. A ordem, porém, é diminuir o ritmo. E tudo para, quem sabe, conseguir se livrar de uma companheira bastante indesejada, a insônia. Segundo a Associação Brasileira do Sono, o número de brasileiros com distúrbios supera os 70 milhões, cerca de 36% da população. No caso de Gel, o problema começou após o nascimento dos 3 filhos. Eu achava que tudo entraria nos eixos, era uma questão das crianças crescerem, tudo entraria nos eixos, mas eu não contava com o desencadeado da síndrome do pânico, né? Você sente uma angústia grande, o coração está sempre disparado, né? E um medo terrível de tudo, né? De ficar sozinha numa sala, de à noite acordar e todo mundo dormindo e você acordada, é um medo terrível. Daí em diante, o medo intensificou a luta contra a insônia. Após um dia cansativo, todos nós esperamos ansiosos pelo momento de deitar na cama e ter uma boa noite de sono. Mas para a Geovânia é diferente. Os episódios de insônia, que já duram mais de 30 anos, transformam a hora de dormir em angústia e preocupação. A gente passa o dia assim, será que eu vou dormir hoje? Será que eu vou dormir hoje? É sempre assim, principalmente se vai chegando na hora, sabe, assim, do crepúsculo, assim, você vai sentindo mais ainda, tá na hora de ir para a cama, tá na hora de dormir e você fica ansiosa. Foram inúmeros os tratamentos, mas nenhum capaz de ajudá-la da forma como gostaria. Pelo contrário, eles causaram muitos efeitos adversos. E eram tantos os remédios para dormir que eu passava o dia e a noite dormindo, então eu não queria isso para mim. Entendi, mas você disse que nenhum medicamento ao longo desses anos foi tão eficaz a ponto de fazer Não, isso. porque parece que o organismo vai acostumando, né, com o remédio, ele passa a não fazer mais efeito. Eu não sei se aconteceu com você, mas algumas pessoas relatam que mesmo tomando o remédio, depois tem aquela sensação de que você não descansou. Ah, tranquilo. É isso realmente. Você não tem um sono reparador. É uma coisa assim que você levanta cansada, você não descansa. Não é aquela coisa gostosa de você, hoje eu dormi hiper bem. Não é. Não tem esse sono reparador. Com isso, os prejuízos no dia a dia são inevitáveis. Você perde, por exemplo, os teus reflexos. Para dirigir, você tem que estar muito mais cautelosa, né? E a gente está sempre nervosa. Que mais assim? Tem essa oscilação de humor mesmo? Tem. Isso não tem jeito. Também tem outro lado, porque eu sempre fui muito alegre. Então, né, afeta o teu dia a dia, mas eu não perdi essa alegria, não. Eu tento ir sempre para frente. Mas que você que mexe muito com o teu humor, com a tua maneira de ser, mexe sim. Apesar das dificuldades, Gel afirma não ter perdido as esperanças e já tem, inclusive, a fórmula para fazer as pazes com a cama. Eu acho que a gente precisa ser mais tranquilos, ter mais aceitação das coisas que nos acontecem e tentar viver com tranquilidade. A gente não precisa de tanto para ser feliz. As coisas boas também estão no que é mais simples. Dormir é uma coisa simples, mas que faz muita diferença. Nossa,
Exatamente, faz uma diferença tremenda. E existem várias teorias para explicar a insônia, nenhuma explica exatamente o que ocorre. Talvez porque tenham múltiplas causas. Existe, muito marcante na insônia, a insônia tem um fator precipitante, depois um fator que permanece, faz com que a pessoa permaneça em insônia. Por exemplo, um transtorno de estresse pós-traumático. Então, a pessoa sofre um acidente, sofre um abuso, tem uma perda de um ente querido, naquele momento ela não consegue adormecer. Só que passou um tempo ela não fazendo isso, esse fator ele pode ficar permanente. E aí ela fica uma insônia crônica. 90% dos transtornos psiquiátricos cursam com quadros de insônia, né? Todos os tratamentos de todos os transtornos psiquiátricos têm bastante medicação que induz o sono, assim, porque todos eles podem cursar, né? Então, mas os que mais cursam seria a ansiedade e a depressão, que são os mais prevalentes e que mais cursam com, até assim, transtornos de ansiedade, tanto gerados por traumas quanto sem fator desencadeante, eles podem cursar com insônia, e os transtornos depressivos. Aí também tem, de formas mais graves, os transtornos bipolares, nos quadros de mania e os transtornos psicóticos. Mas eu diria que o que a gente tem que ficar mais atento seriam os transtornos ansiosos e depressivos mesmo, porque eles desencadeiam frequentemente casos de insônia, e no caso da ansiedade, a insônia ela vem junto, né? Assim, ela vem junto com o surgimento dos sintomas ansiosos. Na depressão, a insônia pode surgir antes, então muitas vezes a insônia que a gente pode estar tratando como primária inicialmente, a gente pode ver depois o surgimento de sintomas depressivos, então aquilo poderia ser o indício de um transtorno depressivo mais para frente, né? Existem várias medicações para insônia. A medicação basicamente ela vai te induzir ao sono, independente da causa do seu problema. Então, se você toma um remédio para dormir e você não identifica qual o problema que te leva à insônia, é muito possível que você precise desse remédio sempre para dormir. Tudo bem? Agora, por isso que tem que ter um acompanhamento com o médico do sono. E dentre os vários medicamentos, existem medicamentos, por exemplo, que têm meia-vida curta, ou seja, que você toma depois de 4 horas ele sai do seu organismo. Para quem que ele está indicado? Para aquelas pessoas que não conseguem pegar no sono. Mas depois que pega no sono, embala e vai até o fim. E aí ela acorda sem aqueles efeitos da ressaca da medicação. Tem pessoas que têm o despertar precoce, acorda às 3 horas da manhã e não consegue acordar mais. A medicação que age rapidamente, ela não resolve esse problema, porque no momento que ele precisou do remédio, ele já saiu do organismo. Aí você precisa de uma medicação que tenha uma ação mais longa, que por contrapartida pode fazer com que a pessoa acorde com mais sono. E além disso, tem as medicações que causam dependência e tem tolerância. Basicamente é a classe dos benzodiazepínicos, que são o diazepam, o clonazepam, Rivotril, Frontal, que são excelentes medicações tarja preta. E elas têm efeito no sono, de indução de sono, como tem efeitos para diminuir a ansiedade. Só que essas medicações elas têm a característica de ter tolerância, que é você precisar cada vez de uma dose maior para ter o mesmo efeito. E além disso tem a característica da dependência, que é a capacidade de causar abstinência, ou seja, quando você para de usar de uma vez, você tem uma abstinência, sintomas de insônia, tudo isso. Então, basicamente as medicações, primeiro, ela tem que ser dada especificamente para o problema do sono da pessoa. Segundo, ela não pode ser um tratamento único, para que haja possibilidade dela não tomar essa medicação no futuro. As pessoas, tem muita gente que chega no consultório perguntando a respeito do tratamento, aí elas sempre perguntam, mas eu não vou ficar dependente, e assim, alguns causam dependência, mas poucos. Então, por isso que são medicações que têm que ser usadas com muito critério, não podem ser usadas em pacientes com potencial de adicção, e não podem ser usadas por longos períodos de tempo, elas têm que ser usadas por curtos períodos. Mas os antidepressivos, eles não causam dependência, podem ser usados para o resto da vida, se a pessoa quiser. Tem algumas pessoas que preferem usar para não correr o risco de ter uma recidiva. E tem pessoas que
optam por fazer o tratamento. Mas assim, aí o que eu acho que é importante é a pessoa fazer o tratamento até o final. Porque toda vez que elas param antes, aí elas acabam achando que estão dependentes, porque elas voltam a ter os sintomas mesmo, né? E uma outra droga que passou a ser muito utilizada no Brasil nos últimos 2 anos é a melatonina. Ela atua como indutora do sono, mas o seu uso deve ser feito com cuidado. Como que é o sono? Através inicialmente da melatonina, que é um hormônio que começa a ser secretado a partir do momento em que a luz vai diminuindo, ou seja, a partir das 6 horas da tarde. Aí começa a se aumentar o nível de secreção desse hormônio no sangue, até chegar um momento em que se há uma pressão de sono muito grande e se induz ao sono. Além desse hormônio, existem diversos outros hormônios que contribuem para que o cérebro entre em sono. E falando-se em sono, existem fases superficiais e fases profundas do sono. Geralmente são nas fases mais profundas do sono em que há um melhor descanso, melhor reparação, melhor formação de proteínas e melhor secreção hormonal. Indiscriminadamente nada pode ser usado, né? Apesar de você pensar que é um hormônio, o hormônio também não pode ser usado indiscriminadamente, né? O organismo produz de uma forma saudável. Então, não acho que possa ser usado indiscriminadamente. A gente não tem ainda ideia dos efeitos maléficos dele a longo prazo, porque ele surgiu há cerca de 20 anos, mais ou menos, então não sabemos, assim, não dá para dizer assim, ele não tem risco, porque pode ser que ele tenha. Agora, ele é uma medicação um pouco mais benéfica no sentido de que você pensa que ele não causa tanta dependência, nem a tolerância, mas ele não melhora todos os tipos de insônia. O que tem se notado, assim, é que ele melhora os tipos de insônia que estão associados mais ao ciclo circadiano, assim, mas alguns tipos de insônia, existem algumas pessoas assim, que a gente tenta introduzir a melatonina e ela não melhora o sono. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia, um excelente sábado para você e até semana que vem. Tchau, tchau!